E, cara, e, assim, e essa Nina Simone que ela fala com a natureza toda que ela tá se sentindo bem porque é um dia de liberdade para ela, enfim, né? Essa música é um clássico, né? Enfim, toda a obra da Nina, né? É uma coisa que sempre me assusta. E me assusta também uma coisa, o que tem a minha tia Denise, irmã do meu pai, ela é fisicamente muito parecida com a Nina. Né? Não sei se você já prestou atenção nisso, enfim, pensou, mas Mas vou prestar, vou prestar. é assustador, assim, uns trejeitos e o tom mais escuro, né? Aquela pele meio uva. E o semblante, enfim, até com meu pai, assim, eu sempre achei que a Nina sempre teve que a gente tem algum parentesco aí, tem uns parentes aí pro ancestral. E a dificuldade da Nina também, Denise tem. Não, e aí esse lugar que é muito comum ao povo preto, né? Enfim, uma certa a resiliência, a arte, né, como uma alternativa, a expressão com muita dor, né? A desorganização dos traumas, enfim, tudo isso é do preto também, né? É difícil, né, trazer tudo isso nas costas, toda essa história de um povo que nunca foi devidamente, que palavra usar? Veio uma palavra forte para mim que foi devidamente vingado, né? Que assim, se a gente pensar no Holocausto, os judeus se vingaram do que foi feito com eles. E o povo preto, sei lá, você não sabe provavelmente a sua bisavó quem ela é, talvez. Não sei. Não sei mesmo. Não tem, a gente foi roubado, né? O preto ele tem um passado roubado, né? Acho que isso difere muito dos judeus, né? Em relação ao absurdo, né? Esses dois absurdos, a escravidão e o holocausto, enfim, a perseguição racial, tem esse detalhe pequeno, né? As pessoas foram roubadas dos seus lugares, elas tiveram seus passados roubados, silenciados, invisíveis, né? E duas vezes, né? 2 vezes. Porque depois depois da tal da abolição fez isso de novo. Os links que foram criados, talvez aqui no Brasil, na abolição foram de novo destruídos. Né? É notório, né? É uma perseguição de fato, né? É a maior tragédia da história, não tenho dúvida. Me conta um pouquinho só do Pastel de Vento, como é que ele aconteceu, pra gente saber da história É dessa. uma música que eu escrevi, eu até falei isso hoje numa outra entrevista que eu já dei mais cedo, sobre como as músicas, né, como a composição, no meu caso, né, da palavra também, que envolve palavras, como ela não tem um fim enquanto há novos significados, né, para uma canção, ela ainda tá, é como se ela ainda estivesse em composição, né, então eu falei sobre isso, sobre uma música que 2, 3, 10 anos depois de existir, é ressignificada, ela é interpretada pelas pessoas de uma outra forma, que são diferentes da inicial, do sentimento inicial, né, que desencadeou ela a existir. Então, o Pastel de Vento, eu escrevi essa letra e eu não entendi muito bem porque que eu estava combinando aquelas palavras, que eu entendia que tinha alguma coisa muito triste ali, talvez um traço de esperança, mas eu não estava conseguindo entender do que eu estava falando. Se era de amor, se era de uma relação entre pessoas, né, relação física, se era o que exatamente era esse vazio que a música sugere, né, esse buraco. E depois eu entendi que era um jeito também, foi um jeito de organizar as coisas que eu estava sentindo quando a minha irmã adoeceu. E
e tentando compactuar, tentando acalmar dentro de mim o que eu sentia, né, os medos que eu sentia a partir daquilo, porque não era no meu corpo, mas eu trago de certa forma, ela não é na primeira pessoa, né, então também isso foi um exercício, porque não era sobre mim. E depois veio a melodia, que justamente por ela ter esse tom de tristeza, assim, de uma certa melancolia, a melodia acaba também ficando melancólica, ela não é uma música que dá pra mim, né? É isso. Que dá pra ela ser dançante, uma música que vai ser de pista. Eu posso fazer infinitos arranjos pra ela, mas pra mim ela vai sempre tá nesse lugar, né? Mais melancólico mesmo. Agora seria uma hora de você ler um dos textos que você escolheu. Você escolheu um dos textinhos para mim? Achei. Eu vou fazer uma coisa completamente aleatória, tá? Bem louca, porque seja. Porque era para ser aleatório mesmo. Não precisa ter absolutamente nada a ver com nada que está acontecendo nesse programa. É simplesmente um texto que você gosta. Então tá. Assim como há métodos para incitar o desejo, há outros que o matam. Entre os afrodisíacos mais seguros está o mau hálito. Neste caso não cabem eufemismos. Antigamente os problemas dentais eram inevitáveis, não havia donzela nem galã com mais de 15 anos, por mais nobres e importantes que fossem, que não tivessem dentes carcomidos e gengivas inflamadas. Muitas substâncias consideradas afrodisíacas são apenas aromáticas, adstringentes ou antissépticas. Outros afrodisíacos que vale a pena mencionar são o resfriado comum. Um homem nu com meias, uma mulher com rolos no cabelo, a televisão e o cansaço. Há substâncias consideradas fatais para a libido, a valeriana e o cansaço, que em pequenas doses têm uma larga reputação de estimulante. Antes, era misturada a cerveja e ao vinho para alegrar os clientes nos prostíbulos. Em excesso, a valeriana causa apatia, sono fora de hora, perturbação nas ideias e tédio no amor. Os banhos de água gelada também são contraproducentes. Se são usados para aturdir os loucos, imaginem como devem congelar a veemência do desejo. E a lista continua com vinagre, cujas virtudes medicinais incluem despertar os desmaios, mas que também pode causar vômitos, corroer os dentes e produzir impotência temporária, porque esfria o sangue. Outrora, recorria-se à infusão de alface para ser bebida antes de se deitar, e a pederneira embaixo das camas, para evitar as poluições noturnas e os sonhos felizes dos rapazes no serviço militar e nos internatos religiosos. A propósito, meus amigos católicos acrescentam a essa lista a santa devoção de rezar o terço na cama, que costuma adormecer tanto mais o crente quanto mais apaixonado. Sobre essa questão, há várias ideias contraditórias. O pepino, que por sua forma é considerado erótico em muitas regiões, em outras era utilizado nos mosteiros para aplacar o ardor viril dos monges. Não sei se o comiam, se o aplicavam em compressas ou se usavam de outras formas que não pretendo detalhar. Diante da dúvida, é melhor se abster, dizia meu avô. Pretendo oferecer nessas páginas, da melhor forma possível, uma descrição dos afrodisíacos mais comuns. Espero que não faltem em sua cozinha e que deem à vida pinceladas de sabor e bom humor, tão desejados nesse turbilhão do modernismo. Vivemos correndo para chegar primeiro à morte. Cabe apenas acrescentar que, se tiver sorte e esses excitantes derem o resultado esperado, você viverá e morrerá feliz, talvez de um ataque súbito causado por uma combinação de gula e luxúria, únicos pecados capitais que cabem dentro do estilo, pois os demais são pura malignidade e quebranto. É demais esse livro. Nossa, Deus me livre da valeriana, Deus me livre da Islândia e Deus me livre do vinagre. Só isso que é maravilhoso. Ela escreve contos com receitas no meio e histórias eróticas. É lindo de morrer, ó. Chama
Ela chama Isabel Allende. Afrodite Isabel Allende. Que ele tem muitas receitas incríveis. Ele é uma tradução, né? Então as receitas são todas muito gringas, muito europeias. Mas tem umas coisas maravilhosas. Vamos então ouvir mais uma música que nasceu de texto sua, Estrela. Eu já